Meus irmãos, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, fazer uma viagenzinha rápida, muito rápida. Eu queria levar vocês a pensarem numa situação muito breve. Vamos imaginar aqui como é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, muito dinheiro. Ela é rica, seus bens estão aí incluídos, dinheiro no banco, barco. Aí eu nem vou falar carro, eu vou falar as marcas, tá? Ferrari, uma Bugatti, uma Lamborghini, suas contas bancárias estão lá transbordando. A gente, olhando uma pessoa nesse jeito, é o pastor Wagner, né? Mais ou menos assim, né, pastor Wagner? Recebe aí. Quem que gostaria de ser assim? Ninguém quer, não? Eu quero, pô. Vamos profetizar aqui esse negócio. Mas olha, infelizmente, quando a gente olha para uma pessoa dessa, a maioria, se você falar da palavra de Deus, da salvação em Jesus Cristo, essa pessoa vai falar, isso é impossível. Se fosse um paulista, ele ia falar assim, você é louco, meu. É ou não é? O paulista tem essa gíria. Mas a pessoa, ela não vai acreditar nisso. Sabe por quê? Essas pessoas que o dinheiro é tudo para ela acha que ela tem um controle da sua própria vida. Essa pessoa, ela só semeia coisas aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nessa noite, nós vamos dar continuidade, mais uma vez, ao tema do mês, que é Seja Maior no Reino. Mas muitas pessoas aí fora estão vivendo como se não houvesse a eternidade. Essas pessoas acham que Deus não existe, Jesus Cristo não morreu, não ressuscitou. Elas esquecem de tudo isso, porque a felicidade delas está em outro lugar, não está no nosso Deus. Quando temos a falsa certeza de que estamos no controle da nossa vida, não conseguimos enxergar um palmo além dos nossos olhos, não conseguimos, nós estamos cegos. Quando nós olhamos para o futuro, parece que a vida vai se encerrar ali, na morte, no cemitério, acabou. Isso não é bom. A maioria das pessoas que estão nesse patamar não consegue entender a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Falar da salvação é algo simples, não precisa complicar. E essas pessoas só enxergam o poder do dinheiro nas suas mãos. Não só o dinheiro, mas o poder puro e simples. Porque quando você tem o poder, você tem a garantia de que o que você disser vai ser feito. E isso não é uma verdade. Eu conheço algumas pessoas que são ricas e que elas entendem que o dinheiro não é nada, mas há outras pessoas que se apoiam somente nisso, só no dinheiro. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E antes de mais nada, irmãos, eu quero deixar aqui bem registrado que eu não acho que ter dinheiro é problema, tá? Ter dinheiro não é problema. Agora, se você tem dinheiro e acha que é problema, você me fala depois que eu vou te dar o Pix de algumas instituições que tratam de pessoas com problema de droga, essas coisas. Não adianta que eu não vou dar o Pix de vocês não, tá? Fica quieto, fica calmo. Tem gente que chega aqui e quer distribuir Pix. Não, a gente vai dar para quem vai usar de verdade aí para ajudar as pessoas. Mas o fato aqui, voltando aqui para a nossa reflexão, a grande verdade é que, de fato, há pessoas que não querem enxergar a salvação em Cristo. Isso é ruim. Por isso, eu gostaria de refletir um pouco na palavra de Deus sobre alguns aspectos que causam grandes problemas na nossa vida. E o tema da minha mensagem hoje é: aqui não é a sua casa. Aqui nesse mundo em que nós estamos vivendo, não é a sua casa. A sua casa será em outro local. Como pode um homem pecador ser declarado justo aos olhos do Senhor? Como é que pode? Isso aqui é o grande dilema da vida. As pessoas que não creem em Jesus Cristo, elas perguntam, como pode? Paulo vai responder a essa questão. Ele escreve lá em Romanos,
a partir do versículo 29 ao 34 do capítulo 8. Eu gostaria de pedir a vocês para abrir as suas Bíblias em Romanos 8, a partir do versículo 29, vamos até o 34. Romanos 8, a partir do 29. Amém? Ou misericórdia? Agora fica rápido, né? Celular na mão, a gente blau, né? Não tem mais aquele negócio de... Vamos lá. Aqui também está projetado, não, né? 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Foi o Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis a sua palavra. Fale conosco, ó Deus, nesta noite, fale os nossos corações. Nos ajude, ó Pai, a compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala um pouco sobre a carta de Romanos, que Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Podemos contemplar nesta carta que Paulo nos brinda com maravilhosos ensinamentos sobre a excelsa majestade do nosso Deus. Não há outro, nosso Deus é majestoso. O projeto de Deus tem início onde? Lá na eternidade. Não é hoje, não foi ontem. O projeto de Deus para as nossas vidas, ele começou lá na eternidade. Deus não precisa fazer nenhum improviso em seus planos. Deus nunca é surpreendido pelas proposições humanas. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que aconteceria em todos os momentos da vivência humana, né? Da raça humana. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo o que aconteceria no momento da criação e depois disso. Deus, ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele não precisava trazer à existência as coisas que existem hoje, que a gente vê. Ele não precisava disso. Ele não precisava disso somente para se deleitar. Deus não estava ali num cantinho, parado, triste, falando, olha, ninguém me adora, ninguém me quer. Deus não precisa disso porque Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele não estava ali carente, eu vou criar a raça humana, os animais, as plantas para me adorar, porque Ele já sabia de todas as coisas. Deus é triuno, é perfeito, Ele é feliz em si mesmo, Ele é eterno. O eterno propósito de Deus em nossas vidas não é nos fazer ricos e nem famosos. Ele também não tem o propósito de fazer nada além do que fazer de nós santos, separados. Deus, ele está a todo momento querendo que a sua criação olhe para Ele e se arrependa. O eterno propósito de Deus é fazer com que a gente o adore. Ele quer que nós o adoramos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. Deus, ele tem
vontade, ele é uma pessoa. O sentido da vida, irmãos, não é sucesso segundo o padrão desse mundo, mas o grande sentido da vida é atingir a plenitude na estatura de Cristo. Nós estamos aqui para isso. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Diante disso, diante dessa breve introdução, eu queria meditar em algumas verdades que o texto que a gente acabou de ler fala para nós. A primeira verdade que a gente pode ver aqui é: foque naquilo que é importante, porque Deus te conhece desde a eternidade. Deus te conhece desde a eternidade. Diz assim a palavra de Deus lá no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos amou desde toda a eternidade. Ele nos amou não porque viu algo em nós que despertasse nele o seu amor, mas ele nos amou incondicionalmente. Tanto é que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. E esse homem, ele morreu, ele foi sepultado, e ele está vivo porque ele ressuscitou. Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele quer dizer que Deus nos amou desde a eternidade, conforme está escrito lá em Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Queridos, antes do sol brilhar lá no horizonte, Deus já havia colocado em nós o seu coração. Deus fez tudo isso por nós. Antes do universo vir à existência, nós já estávamos lá no coração de Deus. Seu amor por nós é eterno, incondicional e não tem como ser medido. Se quisermos saber, no plano natural, aqui onde nós vivemos, o que é o amor de uma pessoa por outra, a ponto de dar a vida por outra pessoa, precisamos perguntar isso, por exemplo, a uma mãe. Vejam só o que aconteceu, muitos aqui conhecem essa história, o que aconteceu lá com Salomão. Duas mulheres estavam disputando uma criança. As duas mulheres tinham tido filhos. Uma delas teve o filho morto e ela quis roubar a criança da outra mulher. A discussão se acirrou e foram levar isso para o rei Salomão. E a solução que ele encontrou foi passar a espada no meio da criança, dar metade para uma e dar metade para a outra. A mãe daquela criança não deixou que isso acontecesse e pediu: Senhor, não faça isso, dê essa criança para essa mulher, não tem problema. O amor daquela mulher superou a sua falta do filho, porque ela queria que aquela criança vivesse. O amor de uma mãe é tão grande que ela entra na frente de alguma coisa para salvar o filho do perigo que pode causar a sua morte. Ela dá a vida por aquela criança. Queridos, Deus, Ele fez isso por nós. Ele trouxe o seu Filho para morrer na cruz por nós. O amor incondicional faz com que nossas reações sejam muito diferentes do normal. Meus irmãos, nada pode tirar a sua tranquilidade quando a sua vida está pautada na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está tão no controle de todas as coisas que Ele quer que você o reconheça. Ele está fazendo tudo para que você olhe para Ele e não olhe para as coisas desse mundo. Deus quer te salvar. Esse amor do Senhor, essa vontade de nos salvar, isso não começou lá atrás, em Adão, quando ele pecou, quando ele
desobedeceu ao Senhor. Não foi uma atitude de Deus quando fez um pacto com Noé. Não foi quando ele estava no alto do Monte Nebo com Moisés. Não aconteceu lá com Josué. Foi muito antes disso. Deus amou a gente desde o início. Não foi durante o curso da humanidade. Foi desde sempre que Ele nos amou. Se Deus tem cuidado de mim e de você, qual a causa de estarmos perdendo tempo com as coisas desse mundo e não investir a nossa vida no reino de Deus? É por isso que Deus quer fazer maior você na eternidade. Deus quer te fazer maior na eternidade. A segunda verdade que nós vemos neste texto é: foque naquilo que é importante, pois Deus nos predestinou para a salvação. Deus não nos fez para morrermos no pecado, Deus nos fez para que a gente vivesse eternamente. Houve um problema, nós saímos da presença do Senhor, mas Ele quer que nós voltemos, e Ele sonha com isso. No versículo 30 diz assim: aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. E eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu não estou falando aqui sobre assuntos polêmicos relativos à predestinação, como doutrina de algumas denominações. A Bíblia nos fala que Deus predestinou a todos, e basta que aceitem Jesus como seu suficiente Salvador e vivam ao seu lado. Pois Paulo já afirma em outra carta, em 1 Timóteo, diz assim: venham a conhecer a verdade, pois Cristo Jesus deu sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Deus nos predestinou em Cristo para a salvação, antes da fundação do mundo, desde o princípio pela santificação do Espírito e fé na verdade, a fim de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo, crendo porque Ele nos escolheu. Cremos porque Ele nos escolheu. A escolha divina é a causa da fé, e sim, a escolha divina é a causa da fé, e sim, sua consequência. Deus não nos escolheu porque éramos santos e irrepreensíveis. A santidade não é a causa da eleição, a santidade é um resultado. Nós aceitamos Jesus e somos santificados. Mas cada um de nós tem o direito de escolher, e aí é que mora o problema, quando nós escolhemos errado, quando nós escolhemos as coisas desse mundo, e não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Podemos escolher, por exemplo, vivemos nesse país que é democrático, é livre, nós podemos escolher sermos cristãos, ou sermos de outra religião, outra fé, nós podemos escolher isso. Deus sempre soube disso, mas mesmo assim nunca nos forçou a nada. Deus, Ele é democrático, Ele deixa que a gente escolha. Da mesma forma que vivemos uma democracia no mundo secular, Deus nos oferece viver segundo a nossa própria vontade. Mas Deus, Ele tem uma expectativa sobre cada um de nós. Ele nos escolheu a todos e aguarda que digamos sim para Ele, e não digamos não. Não nos desviemos, nosso foco não pode ser fora do Senhor, fora do reino de Deus. Nós vivemos ao lado de pessoas que estão fazendo coisas que Deus não gosta. Vemos o sofrimento dessas pessoas, porque elas estão fazendo coisas que Deus não gosta. O que a gente quer fazer da nossa vida? Será que a gente quer fazer a mesma coisa? Porque essa é a brecha que o inimigo quer. Ele age nas nossas vidas por causa disso, por causa dessas brechas. E nós não podemos deixar isso aberto, essa brecha aberta, escolhendo outras coisas para fazer, senão aquilo que Deus quer.
O nosso foco precisa estar voltado para o reino de Deus e não para as coisas desse mundo. O melhor é estar ao lado do Senhor. Temos como viver experiências ainda neste mundo aqui, sobrenaturais ao lado do Senhor. E eu pergunto a você, o que está te impedindo de dar um passo em direção ao Senhor e viver com Ele em toda a eternidade? Será que você está depositando naquela conta que está lá, na eternidade, um tesouro? Será que quando você chegar lá, Deus vai falar, olha, aqui está o seu tesouro? Ou nós estamos preocupados com as coisas deste mundo aqui? Será que nós estamos preocupados com poder, com posição social? Será que nós estamos preocupados em vir à igreja e tudo bem, tiquei mais um evento? Ou nós devemos estar mais preocupados em fazer a vontade do Senhor? Meus irmãos, nós não sabemos qual vai ser o momento que Jesus vai voltar, mas nós precisamos estar preparados. E o importante é ser maior na eternidade, e não aqui. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos é: foque naquilo que é importante, pois Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou no seu poder. Lá no versículo 30 ainda, na parte B, diz assim: também chamou, aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Todos os escolhidos de Deus, por meio de Jesus Cristo, são chamados à salvação. Podemos até resistir um tempo, mas isso não pode ser para sempre. Nós precisamos tomar uma posição ao lado do nosso Deus. Aqueles que são chamados, eles são justificados instantaneamente. Todos os seus pecados são perdoados de uma só vez. Esse perdão, ele é completo e não vai se repetir, ele é único. Não existe essa história de eu me converti, eu tenho uma salvação, mas agora eu perdi e agora eu tenho de novo. Não, se você foi salvo de uma só vez, e não haverá uma outra possibilidade, porque se você achou que perdeu a salvação, é porque antes você não era salvo, e nós precisamos lembrar disso, porque senão a gente fica achando que é uma brincadeira de vai e volta, e não é. E todos aqueles quanto foram justificados, já foram glorificados. Embora a justificação seja algo, embora a glorificação seja algo do futuro, para nós homens, para Deus isso já aconteceu, porque Deus não está preso ao tempo. Nós já fomos, aos olhos do Senhor, glorificados, porque quando Jesus voltar, o nosso corpo entrará para a glória. Você está preparado para isso? Você está preparado para, naquele momento que você estiver na frente de Jesus e Ele perguntar a você: o que você fez nesse tempo que você estava lá? Será que quando abrir a nossa conta corrente lá, ela vai estar parruda? Fazendo uma má comparação? Será que lá a gente vai ver um carro do ano? Um valor que hoje, na dimensão que nós temos hoje, pensamos, seria algo assim? Será que nós vamos ter uma casa valiosa? Será que nós teremos uma posição lá no reino de Deus? Nós precisamos olhar para isso, porque no mundo nós temos muitas distrações, e essas distrações podem levar a gente para outros caminhos. E não é isso que Deus quer. Deus quer estar conosco. E como está o terreno do seu coração? Deus está semeando no seu coração. O seu coração tem terra adubada ou está cheio de espinho? Ele está vazio ou cheio de pedras?
de forma a não deixar que essa semente depositada no seu coração cresça, floresça e dê frutos. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é fazer discípulos. Se você tem dúvida do que você precisa fazer nessa terra, você precisa fazer discípulos. Você precisa ensinar as pessoas aquilo que você tem aprendido. Você precisa levar as pessoas ao batismo. O problema é que muitas vezes a gente coloca isso de lado, porque eu estou indo à igreja, está tudo bem. Eu estou indo ali na célula, está tudo bem. Não está tudo bem, porque você não pode ser um crente trocador, um crente que só está ali parado, fazendo nada, só trocando dinheiro, só trocando as coisas. Você precisa ser um crente ativo, você precisa ser um crente que lá na eternidade Deus está olhando e dizendo, esse cara realmente, ele está depositando aqui, nesse reino, a riqueza dele, e não lá, porque é isso que Deus quer, isso que Deus quer para a nossa vida. Nesse mundo, nós teremos muitas oportunidades de abandonar os caminhos do Senhor e buscar os prazeres que estão aí, fora da presença de Deus. Você não pode se tornar uma pessoa abastada aqui, cheia de recursos e pobre no reino de Deus. Você não pode ser assim. Você pode até não ser milionário, mas ser alguém relevante e influente nesse mundo. A sua influência e poder pode transformar você numa pessoa cega para o reino de Deus. E aí é onde está o perigo, meu irmão. Precisamos olhar para o futuro e desejarmos alcançar o sucesso na eternidade. Precisamos ser maiores no reino de Deus e não aqui. Deus pode permitir até que você alcance grandes facilidades nesse mundo, riqueza, mas o teu coração não pode ser alcançado por essas riquezas. Elas não podem te dominar. E a pergunta é: qual banco que você está depositando as riquezas que Deus tem colocado nas suas mãos? Porque não há riqueza maior do que cuidar de outra pessoa, você cuidar de uma vida, não há. Qual é o banco que você está depositando? As oportunidades que Deus está te dando para falar da palavra de Deus? Qual é o banco que você está depositando a riqueza em que você pode se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa que fala da palavra de Deus em todos os momentos, em todas as oportunidades? Qual é o banco que você está depositando isso? A nossa salvação, ela foi planejada, ela foi executada, aplicada e assegurada por Deus. Meu irmão, minha irmã, o caminho está aberto. O caminho está aberto para mim e para você. Tome posse desse tesouro que Deus disponibilizou para que você e eu governasse o mundo que virá, o reino de Deus junto com Cristo. Estaremos lá junto com Ele. Mas se nós não tomarmos cuidado, as brechas vão se abrir e a gente vai se perder nesse caminho. A gente precisa ter esse cuidado. Onde você quer ser maior? Será aqui ou na eternidade? Eu respondo por mim. Eu quero ser maior aqui. Desculpa. Eu quero ser maior na eternidade. Eu queria ver se vocês estavam atentos. Eu quero ser maior na eternidade. Eu quero. Amém, né? Amém. Deus está te chamando, meu irmão, para ser grande no seu reino. Tome uma posição ao seu lado. Tome uma posição ao lado de Jesus. Hoje nós vimos alguns pontos nessa passagem que Deus nos conhece desde a eternidade. Deus predestinou cada um de nós para a salvação. E Deus nos chamou. Deus nos justificou diante de Jesus Cristo. Basta que você aceite. Basta que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E para Deus,
nós já somos glorificados, porque Ele não está preso, Ele já está olhando lá na frente, lá no futuro.